Ele é um garoto que se apaixona por suas duas amigas de infância, que são gêmeas. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começa com um garoto chamado Jun, que é apresentado a duas irmãs que haviam acabado de se mudar para o bairro. Conforme eles iam se conhecendo melhor, Umi acaba se apaixonando por Jun, pois tudo nele correspondia ao seu tipo ideal. Em certo dia, o garoto explica para ela algumas coisas sobre biologia, dizendo que as garotas são bivitelinas, ou seja, nasceram de dois óvulos distintos fertilizados por espermatozoides diferentes ao mesmo tempo. Enquanto ele exibia toda a sua inteligência, Umi apenas o observava de canto. Em outro dia, eles se encontram para brincar no parque, e Umi percebe que Jun se dá melhor com sua irmã do que com ela. Falando de Naori, ela é uma garota que não se enturma muito com as outras meninas, já que costuma dizer o que pensa sem filtros. Embora Naori pareça não se importar com isso, Umi acredita que, no fundo, essa situação a magoou um pouco. Em uma das discussões entre as duas, Jun tenta mediar e pede que elas façam as pazes. Nesse momento, Umi o admira ainda mais e pede para ele parar de mexer tanto com seu coração, pois sua paixão por ele só tende a crescer. Perto do fim do fundamental, Umi já conversava menos com Jun, ao contrário de Naori, que sempre voltava para casa com ele. Então Umi resolve chamá-lo para o parque onde sempre brincavam quando eram pequenos e, em meio a uma conversa arrastada, ela o surpreende pedindo para namorar. Ela revela que vinha tentando tomar coragem para dizer isso há muito tempo. Ao perceber que ela falava sério, Jun aceita e os dois passam a viver como um casal feliz. No entanto, Umi pede que mantenham um namoro em segredo, embora ela acabe contando tudo para Naori. Por sentir que agiu pelas costas da irmã, ela se sente uma péssima irmã e decide terminar com Jun, agradecendo pelos momentos juntos. Enquanto isso, Naori segue sendo excluída pelas meninas, que zombam dela por causa dos livros que lê. Mesmo assim, ela permanece fiel a si mesma, buscando mais conhecimento a ponto de se comparar a Lizane, o poeta tigre. Apesar de se considerar uma tigresa alheia ao mundo, Jun era alguém com quem ela ainda se importava. Ele era quem a trazia de volta à realidade durante seus devaneios. Em um dia de aula, ela vai até Jun e Moriagi e diz que tirou uma nota melhor que a dele. Jun então aconselha que ela pare com isso, dizendo que garotos não gostam de garotas que são melhores. Ao ouvir isso, Naori rebate, chamando-o de machista e ultrapassado. No meio da conversa, Rumi aparece e Naori se lembra de como sempre escondeu o que sentia por Jun para não magoar a irmã. Manter tudo indefinido era a forma mais cômoda de lidar com aquilo. Depois ela volta a conversar com os amigos e promete tirar a maior nota na próxima prova, mas no fim, tira apenas uma nota alta comum e se lamenta. Jun a lembra que ela já é inteligente e que não deveria se preocupar com isso. Ela também recorda o momento em que soube que a irmã estava namorando Jun. Apesar de manter a compostura por fora, por dentro Naori ficou cheia de dúvidas, imaginando o que os dois conversavam quando estavam juntos. Mais tarde, ela se lembra do término repentino de Rumi com Jun e a chama de tola por ter feito isso. Durante uma confraternização entre a família de Jun e das irmãs, Naori comenta que todos haviam acabado de entrar no ensino médio, embora ainda estivessem de férias. As famílias resolveram fazer um churrasco, uma tradição que vinha se repetindo. Enquanto Jun e o pai discutem animadamente sobre carros, Naori os deixa sozinhos. Já Rumi diz que eles devem ficar à vontade, já que gostam do assunto. Naori então comenta que Rumi puxou mais a mãe delas. Rumi não entende nada e percebe que a irmã age de forma estranha desde o término com Jun. Ao relembrar daquele dia, Rumi se dá conta de que chegou a pedir para Jun começar um relacionamento com Naori, já que ele era a única pessoa que a irmã parecia querer. Voltando a alguns dias antes do churrasco, Rumi planejava com a mãe o que servir na confraternização. Depois da conversa, ela foi até a casa de Jun e o encontrou dormindo. Quando ele acorda, descobre que os pais saíram juntos para um passeio e pediram para Rumi acordá-lo. Jun reclama da atitude dos pais, dizendo que eles não deviam pedir esse tipo de favor, já que eles não são mais crianças. Rumi então volta ao tema do churrasco e ao final pergunta quando ele irá começar um namoro com Naori, lembrando que ele havia prometido isso. Ela insiste dizendo que ele precisa cumprir o que disse. Enquanto isso, Naori acorda e recebe mensagens de Jun, convidando-a para fazer companhia. Ela reflete sobre a irmã, percebendo que Rumi parece estar mal desde o término com Jun, mas mesmo assim aceita sair com ele. Durante a conversa, o pai de Naori pergunta o que ela quer comer, mas ela o ignora, completamente absorvida no papo com Jun. Ao chegar à casa dele, o garoto sugere que eles vejam um filme. Naori fica confusa, já que Jun não é o tipo de pessoa que curte lugares cheios, então suspeita que ele esteja brincando. Ao discutirem os custos do passeio, Jun se oferece para pagar, já que Naori está sem sua mesada. No caminho, eles começam a falar sobre assuntos nerds na escada rolante, até que Naori se distrai e quase cai, esquecendo que a escada tem um fim, mas Jun a segura a tempo. Em seguida, eles entram na sala de cinema. Ao se sentarem, Naori se pergunta se a irmã anda conversando com Jun, já que Rumi tem saído bastante ultimamente. Nisso, Jun deduz que ela esteja apenas resolvendo algumas pendências envolvendo o clube. E bem, ao final do filme, Naori demonstra insatisfação com a obra, por achá-la mediana. No entanto, ela nota que pelo menos Jun está encantado com a história. Nisso, eles saem do cinema conversando sobre o enredo e a construção criativa do roteiro. E durante a caminhada, ela resolve convidá-lo para outro lugar, já que ali era muito movimentado.
Então eles vão caminhar em uma área mais tranquila. Mas os papos sobre filmes continuam como antes. E de repente, Naori lembra que ele costumava usar uma expressão, posso falar só mais uma coisa, que no caso é uma frase que ele pegou do Colombo. E para ela, isso não era o tipo de citação que um jovem comum usaria. Nisso, Jun pede para ela parar de tratá-lo daquela maneira. E após arrancar um pouco do HP do garoto, ela ironicamente se vira de lado e diz para continuarem o passeio ao longo do rio Tamisa. E ao se sentar num banco para descansar, Jun nota que ela está com as descobertas, mesmo com aquele frio. E no meio de tudo isso, ele repentinamente pede para eles começarem a namorar. Ela, por sua vez, nega o pedido de início, tirando sarro da cara dele, dizendo que sempre teve esse sonho. Mas então, ela finalmente aceita o pedido, dizendo que já estava esperando por isso há muito tempo. E ao voltar para casa, conta para Rumi que Jun a pediu em namoro, e durante a conversa, Rumi resolve convidar a irmã para correr um pouco, depois de perceber que ela está mais cheinha. Enquanto isso, Jun continua seus papos nerds com o pai bêbado das garotas e decide levá-lo para casa. Afinal, ele pode ter problemas se exagerar na bebida no último dia do feriado. E após sair dali, Rumi conversa com a amiga sobre o fim do seu relacionamento, que terminou mesmo ela ainda gostando do Jun. Enquanto isso, Naori deita na cama dele e o chama para ficarem juntos, e ele realmente vai até lá. Então, o clima começa a esquentar, e ela volta a falar sobre livros. Enquanto isso, Rumi continua sem entender o motivo de ter insistido tanto para que Jun ficasse com sua irmã. Nisso, ela explica que acabou se antecipando demais, o que a fez se sentir culpada com Naori. Mas no meio da conversa, Reira nota que Rumi ainda fala muito do Jun, como se ainda não tivesse superado totalmente. Então, ela afirma que o melhor a se fazer é esperar que o próprio Jun decida com quem quer ficar, e na opinião de Reira, ela considera a Rumi mais interessante que Naori em tudo. Enquanto isso, Jun conversa com seus amigos sobre cultura geek, até que de repente, Umi entra na sala e vê que eles estavam num papo nerd como sempre. Ela se senta ao lado de Jun e nota ele falando sobre Naori e os apelidos nerds que ela costumava dar para os outros. Nisso, Jun atribui essa veia nerd da Naori ao pai delas, já que ele foi quem a inseriu nesse mundo de animes, mangás e filmes. E após a aula, Jun vai até a casa do seu amigo, aquele que Naori apelidou de professor. Então ele vê um DVD bem suspeito jogado na cama do garoto. Ao se sentarem para conversar, o amigo diz que chegou a se declarar para Naori no ensino fundamental, e nisso ele descreve os motivos mais instintivos pelos quais gostava tanto dela. Ao ouvir isso tudo, Jun se lembra de como as meninas costumavam chamá-lo. Ele era conhecido como um animal guiado pelo próprio instinto. Nisso, o professor deixa claro que usou um filme de gente boa com uma garota parecida com Naori justamente para não interferir entre ela e Jun, já que ele já sabia dos sentimentos dela por Jun desde o início. Ao ouvir isso, Jun fica surpreso e diz que só percebeu que ela gostava dele há poucos dias. Nisso, o professor começa a demonstrar toda a sua inveja, pois além de ter namorado as duas irmãs, ambas ainda são apaixonadas por ele. Já no dia seguinte, Rumi acaba sofrendo um acidente na aula de educação física e desloca o pulso. Ao anoitecer, Jun vai visitá-la e vê que ela está chateada com o ocorrido. Afinal, com o braço imobilizado, ela não poderá se tornar titular no time. Nisso, Jun a abraça para consolá-la, e de repente, eles quase... Mas Naori aparece bem na hora, chamando os dois para jantar. Então, quando ele sai, ela pergunta o que aconteceu. Ele apenas diz que estava aconselhando Rumi, mas ela claramente percebe que não é verdade. Durante a refeição, ela nota um clima estranho entre os dois, pois Rumi evitava olhar para Jun, e ele fazia o mesmo com ela. No dia seguinte, Naori repara que Jun está meio cabisbaixo, mas mesmo assim ele vai para a escola normalmente. Já mais tarde, ela volta a procurá-lo no colégio quando Toyoshige vai até ela e, em meio à conversa sobre Jun, pergunta como era a relação dos dois. Naori diz que eles conversavam normalmente, mas que Jun se dava muito melhor com a sua irmã. Enquanto isso, Jun conversa com Rumi e diz que ainda não conseguiu superar o relacionamento deles, pois mesmo que seu primeiro amor tenha sido realmente Naori, após começar a namorar Rumi, ele acabou se apaixonando por ela também. Já Naori diz a Toyoshige que irá resolver aquele assunto com Jun por conta própria. E durante a conversa, Rumi pergunta quando Jun superou Naori. Nisso, ele explica que por muito tempo ele só queria que ela o enxergasse como um igual. E para isso, ele se esforçava ao máximo para vencê-la em provas, leituras e até mesmo em conhecimento aleatório. No entanto, ele foi percebendo aos poucos que Naori nunca sequer notou que ele tentava competir com ela. E foi aí que toda essa magia chegou ao fim para ele. E para piorar, ele começou a sair com a Rumi, o que fez com que ele passasse a tratar Naori só como uma colega de passatempo. Ao perceber isso, Rumi se sente mal, pois enquanto sua irmã hesitava em chegar nele de um jeito mais direto, ela foi lá e acabou ficando com o Jun no lugar dela. Nisso, ela pede para ele continuar com Naori, pois aos poucos ele iria esquecendo dela e se concentrando só no relacionamento com a Naori.
Porém, Jun sente que ela está exigindo demais dele, e quanto a isso, Rumi decide seguir sua rotina normalmente, indo até o clube. Nisso, Jun comenta que ela parece ter uma resistência bem alta, por causa do tom da conversa que eles tiveram. Ao ouvir isso, Rumi o chama de bobo, e diz que só tá fingindo ser tão firme assim. Nisso, Jun do nada agradece pelo tempo em que estiveram juntos, pois ele curtiu muito estar com ela. Enquanto isso, Rumi o manda parar de bancar o legalzão, e segue seu caminho chorando. Já na sala de aula, Jun repara que Naori está batendo boca com Yoshige. Nisso, ele quer saber o que está rolando. E Naori diz que o garoto soltou umas falas bem suspeitas pra ela, ligadas ao gosto dele por meninas. E ao ver ela jogando esse papo torto, o Yoshige manda ela parar com isso, e explicou. Jun, por sua vez, acredita na sinceridade da amiga e quer saber o que de fato fez Naori chorar. Nisso, ela percebe que não tem mais saída. E pra não falar a real, Naori diz que entrou um cílio no olho dela. E com essa baita desculpa, eles voltam juntos pra casa, e no caminho Naori convida ele pra saírem num domingo lá pro fim do mês, porque quer compensar por ter sido meio cruel naquela manhã. Depois disso, ela vai contar pra amiga sobre o encontro com Jun. Nisso, Kamedaki percebe que ela tá acelerando demais pra alguém que ainda nem começou direito a relação. Porém, Naori se compara com Siddhartha Gautama, dizendo que superou essa fase desde que nasceu. E além disso, ela acha que já fez muito chamando o João pra sair. Então ele que seja grato à moça. Nisso, Kamedaki se espanta com a capacidade de Naori em ser tão convencida sem nem corar. E a garota, por sua vez, diz que o que dá toda essa energia é ter o amor e o respeito dos seus vassalos. Ao ouvir isso, Kamedaki confessa ter certa inveja, já que Naori é bonita, esperta e muito afiada. Nisso, as duas começam a discutir. Kamedaki reclama que muitos garotos acabam caindo na pose de menina meiga que Naori interpreta. Nisso, ela comenta que esse tipo de otário devia ser fuzilado. E após essa fala gentil, pergunta qual o plano de Naori pro encontro, e ela admite que nem escolheu o que vai vestir. Nisso, Kamedaki lembra que o ideal é se planejar, então ela manda logo pensar num plano. Afinal, ela pode aproveitar esse rolê para causar uma impressão diferente. Então Kamedaki sugere um vestido branco para passar um ar mais puro. Porém, Naori diz que precisa de algo que destaque bem sua cintura, senão vai parecer inchada. Ao ouvir isso, Kamedaki resolve soltar na lata que ela tá meio cheinha, mas antes de terminar, Naori acerta um soco nela e então Kamedaki manda ela usar o que quiser. Afinal, meninos nem ligam tanto pra roupa. De volta pra casa, Naori decide ver uma comédia romântica, o que surpreende Rumi, já que ela não costuma assistir esse tipo de filme. Então puxa um papo do nada, falando com a irmã sobre garotas que fingem chegar lá só pra agradar os parceiros e diz que não vê problema nisso, já que é por um bom motivo. Nisso, Rumi não entende por que ela está falando aquilo, então Naori revela que vai sair com o Jun em breve. Ao saber disso, Rumi aconselha ela a manter o foco na cabeça de cima. E Naori, por sua vez, tranquiliza a irmã, dizendo que não vai até o final com o garoto, mas que talvez chegue perto disso. Depois disso, ela suspeita que Rumi queira ir junto no encontro por estar preocupada. Então sugere que os três saiam juntos. Meu camarada, o trisal tá cada vez mais real.